perante Deus. Versículo 12. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca assim, à cidade de Davi, porém a fez tirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Sobe aqui, irmão. Um texto muito conhecido, né? Onde vai falar e retratar sobre essas bênçãos, sobre a casa de Obed-edom, sobre todos que estavam ali, sobre a casa dele e sobre tudo quanto tinha. Tá? Tudo que ele tinha ali foi abençoado por Deus. Desde já quero agradecer a oportunidade ao pastor, né, por confiar em mim, estar aqui nesta noite compartilhando com os irmãos um pouco da palavra de Deus. Estou um pouco nervoso, é normal e comum isso, né? Eu achei que o pastor ia me avisar previamente, né, antecipadamente, a gente não se falou de preparo. Eu falei: não, pastor, ele sabe que são 12 dias, se for chamar ele vai avisar antes. Aí a gente falou: rapaz, se prepara. A gente falou comigo ontem, ontem mesmo, o pastor vai de embora, me chamou agora. Meu Deus. A esposa do pastor falou para mim, meditar de madrugada. Eu falei para ele: de madrugada eu estou saindo para trabalhar, 4 horas da manhã. Cheguei em casa, 9 e pouco, 10 horas, eu dormi 11 horas e agora. Eu falei: meu Deus, e agora? Tem que estar preparado, né? Mas eu não costumo me preparar, não, irmãos. Eu gosto de orar e buscar de Deus e Deus me dá a palavra. Eu não gosto de ter texto preparado, eu gosto de orar. E hoje Deus preparou a ocasião, graças a Deus, né? A pessoa que trabalha comigo hoje, ele não foi. Ele foi formalizar o seu casamento, já está casado há mais de 16 anos, mas foi lá no centro e formalizou. E eu fiquei sozinho. Então eu fui lá para uma salinha nossa, fiquei lá meditando, levei a Bíblia, né? E fiquei meditando. Então Deus prepara tudo, né? A gente fica preocupado, mas Deus prepara, graças a Deus. Então aqui nós vamos ver aqui esse texto, segundo em Crônicas aqui, que a arca ficou distante. A arca ficou muito tempo fora, né? O texto de 1 Samuel 7 vai dizer que a arca ficou na casa de Obed-edom por torno de 20 anos. Os estudiosos dizem que esses 20 anos é referência de algo, porque a arca ficou fora por mais de 60 anos. A arca ficou fora por mais de 60 anos. E aqui Davi, nesse texto de Crônicas, ele diz e descreve dizendo que a arca ficou fora e eles não foram buscar a arca nem no tempo do rei Saul. E o texto bíblico diz que Saul reinou por 40 anos. Então a arca, quando foi levada pelos filisteus, ali no tempo de Eli, Samuel ainda era jovem, Samuel ainda era moço, então a arca foi levada pelos filisteus. Então foi a partir dali que a arca foi tirada do meio do povo de Israel, né? Então a arca já estava por mais de 60 anos fora, né? Então aqui houve agora uma preparação para buscar a arca, né? E nesse caminho aqui nós vimos que Obed-edom, a arca foi parar na casa dele e ali ele foi abençoado e tudo dentro da casa dele, tudo quanto tinha foi abençoado. As bênçãos de Deus repousou sobre a casa dele durante aqueles 3 meses. E a notícia chegou a Davi que Deus havia abençoado. Mas é importante a gente entender como é que isso aconteceu. Nós vemos ali que no tempo, como eu comentei para vocês, no tempo de Eli, os filisteus levaram a arca de Deus, levaram embora a presença de Deus, porque a arca simbolizava isso, a glória, a presença do Deus Altíssimo no meio do seu povo. E já fazia muito tempo que o povo não tinha a presença de Deus no seu meio. E os filisteus levaram e ficaram com ela por 7 meses. E começou agora o Senhor, aquele povo agora começou a padecer pragas de ratos, hemorroidas, terrível situação daquele povo. E o povo decidiu então, ali os filisteus, vamos devolvê-lo. E então
para os israelitas. Em Bet-Semes, está lá em 1 Samuel capítulo 6, versículos 7 e 10. Então eles fizeram um carro novo, colocaram a arca, um cofre, né, para oferecer a Deus, né, por aquilo que eles haviam sofrido, em ouro, em prata, e eles deixaram as vagas que amamentavam, sinal de Deus. Elas não voltaram, foram embora, aquele percurso distante, e eles, os príncipes dos cristãos, ficaram observando de longe, ficaram observando, e as vagas seguiram um caminho direto, irmão, não parou, não se desviou, nem voltou, as vagas amamentavam, e foi entregue. E diz a palavra do Senhor que ela chegou ali, o carro chegou ali no campo de Josué, de Bet-Semita. Então eles estavam ali colhendo os trigos e viram que a arca chegou no carro dos bois, ao lado de uma pedra grande. Então pegaram o carro de boi, quebraram, e aquela pedra serviu de altar e ofereceram em holocausto as duas vacas ao Senhor, e se alegraram muito porque a arca do Senhor agora voltaram para a mão deles. Então ficaram felizes porque a arca voltaram. E ali diz a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 6, versículo 15, que os levitas desceram a arca do Senhor do carro. Então a arca desceu do carro através dos levitas e ofereceram ali sacrifício. Só que aquele povo curioso, a arca já estava distante, poucos meses, e o povo curioso foram querer curiar o que tinha dentro da arca. Levantaram a arca para ver o que tinha dentro daquele povo ali. E diz a palavra do Senhor que se ofendeu a muitos e matou 70. Aí o povo ficou preocupado. Começaram a demonstrar as coisas de Deus, não segundo a vontade e segundo o que Deus havia ensinado. O povo curioso quis levantar para ver o que tinha dentro, saber se estava tudo certo, sei lá, para ver se estava ali a tábua, a vara, sei lá. Curiosos, nunca viram ainda fazer isso, porque não existia uma ordem de Deus para fazer isso. E Deus feriu o seu povo, matou 70, diz a palavra do Senhor. Então eles ficaram com medo. E ali pegaram então a arca, capítulo 6 de 1 Samuel 19, 21, diz a palavra do Senhor que o Senhor, depois de ferir 70 e matar, no capítulo 7, versículo 1, pegaram a arca e levaram a Quirite Jeraim. E os homens que levaram ali na cidade, levaram a arca na casa de Abinadab. Foi direto para a casa de Abinadab, deixaram ali a arca na casa de Abinadab. E consagraram o seu filho Eliezer, para que cuidasse, tomasse conta da arca do Senhor. Então a arca acabou chegando na casa de Abinadab, e ali foi consagrado o seu filho para tomar conta. A Bíblia não diz se Abinadab e a sua família era sacerdote ou levita, a Bíblia não descreve, mas creio que era, porque quando a arca chegou na cidade, foi levada até a casa dele, para que eles tomassem conta. A Bíblia não fala. A um ou outro pode conjecturar e dizer que era, mas a Bíblia não diz. Mas a arca ficou ali na casa da Abinadab. E o texto vai dizer que depois Davi agora queria trazer a presença de Deus para a sua cidade, Jerusalém. E agora Davi quer trazer agora a arca do Senhor. Se reuniu com o povo, com o sacerdote, disse que ia buscar a arca, e o povo se alegrou. E acabou convencido todos eles e foram até a casa de Abinadab. E chegando ali, fizeram igual aos filisteus. Um carro novinho, olha aí, ó, novinho. Agora não era vaca, agora era boi. Colocaram os bois lá e a jogaram a arca em cima. Os levitas, homens de Deus, conhecedores da lei e da palavra, que trabalharam, né, ali diante da presença de Deus, permitiram que colocassem a arca em cima do carro de boi. Acharam que estavam fazendo algo bom, porque o carro era novo, né? Novinho, zerado, vamos estrear o carro, e colocaram. E diz a palavra do Senhor que ia conduzindo aquele carro os filhos de Abinadab, um deles, Uzá, e o outro filho de Abinadab, chamado de Ai, ia conduzindo ali esse carro de boi e levando esse carro em direção à cidade de Davi de Jerusalém, de forma errada, da mesma forma que o mundo
feito, da mesma forma que os gentios tinham feito, e não o povo, porque por ordem de Deus a arca não poderia ser carregada desta forma, mas assim fizeram, sem consultar a Deus, sem pedir direção a Deus, nem precisavam, irmãos, porque eles já tinham os ensinamentos dados por Deus a Moisés. E diz a palavra do Senhor que agora eles começaram a levar a arca, começaram a conduzir a arca, os 2 filhos de Aminadab. E o texto do qual eu li diz que a arca ali, diz lá em 2 Samuel, capítulo 6:3, traz um texto um pouco mais claro para se compreender. Ele diz que a arca foi levada pelos bois, no versículo, capítulo 6, versículo 6 diz que os bois deixaram pender a arca, e quando a arca pendeu, Uzá pôs a mão na arca, diz a palavra do Senhor que Uzá pôs a mão na arca, para que a arca não caísse, e ali o Senhor feriu ele, e feriu ele, diz o versículo 7, por causa da sua imprudência. Feriu ele por causa da sua imprudência. Se não fosse da tribo de Levi, ou sendo da tribo de Levi, do mesmo jeito não interessa, não podia colocar a mão na arca, não podia. Por isso que o texto em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7, vai deixar claro que ele foi ferido por Deus ali, pela imprudência. Porque em Números, capítulo 4, versículo 15, diz que os filhos de Coate levariam o santuário, a arca do Senhor, mas não podia tocá-la, porque morreriam. Então era a ordem de Deus, dada ali por Moisés, que os levitas conduziriam a arca, mas não poderiam tocar. E como iriam conduzir? No capítulo 7, 9 vai dizer que ia conduzir os ombros, existiam argolas na arca, 4 argolas, e eles iam colocar uma madeira de acácia, banhada com ouro, ia carregar no ombro a arca do Senhor. Era a forma correta de conduzir a arca. Por isso que a palavra, o texto de Deus deixa claro, dizendo que por imprudência o Senhor feriu Azar e o matou ali naquele mesmo momento, porque ele não fez segundo as ordenanças de Deus. Eles sabiam que deveriam conduzir, se esqueceram, negligenciaram as coisas de Deus. Mas aqui no texto, no versículo aqui 12, diz que, de 1 Crônicas, a qual eu li, no versículo 12 diz: e naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Então, quando Azar morreu naquele momento, Davi ficou aflito, temeu, porque o Senhor ali feriu e matou Azar. Ele ficou perguntando para si: como eu trarei agora a arca? E no versículo 13 diz que Davi não trouxe a arca, mas levou para a casa de Obed-edom. Obed-edom, então, era levita. Ele era levita. Diz a palavra aqui que era Obed-edom, Geteu. Alguns confundem com a cidade dos filisteus, mas é de lá. Diz que ali em Josué, capítulo 19, vai dizer que a tribo de Dan e de Manassés ficou com a cidade ali dos Geteus ali, né? A cidade dos Geteus, que foram divididas para a tribo de Dan e para a tribo de Manassés, e esses territórios foram cedidos para os levitas. E esses levitas que habitaram ali, é de lá que vem Obed-edom. Alguns confundem, mas ele era levita, da tribo de Levi, que habitou ali. Ele veio daquela descendência, e ele era levita. Então a arca foi entregue a Obed-edom, e Obed-edom soube cuidar com zelo das coisas de Deus. A Bíblia não descreve, alguns conjecturam, inventam coisa que a Bíblia não diz. A arca que esteve na casa da Aminadab ali, a Bíblia não diz se a casa foi próspera ou não foi. A Bíblia não fala nada como foi a casa dele, mas nós sabemos pela cultura, pela história
Deus enfrentava problemas religiosos, morais, mas não descreve como foi na casa dele, nem com seus filhos e nem como a arca se comportara ali dentro. Mas aqui o Senhor deixa claro que abençoou em tudo Obed-Edom. Obed-Edom não buscou bênção, ele só tratou bem as coisas de Deus, ele só cuidou das coisas de Deus, irmão. É isso que Deus quer que você entenda, que quando você serve a Ele de coração, sem almejar nada, você é abençoado, tu nem percebe. As pessoas que vão ver, porque o seu coração está na obra. Foi assim com Obed-Edom, foi assim que Deus abençoou. Davi falou: leva, deixa na casa dele. Obed-Edom não pediu nada, Davi foi lá, ele como levita, obediente, guardou, soube cuidar com zelo, com cuidado, e Deus abençoou em tudo a sua casa. Devemos ter reverência, obediência com as coisas de Deus. Aqui é o tempo da lei, aonde as coisas Deus resolvia na hora. Foi assim com Uzá. Era a hora de não toca, tu pode carregar com varas nas costas, banhada com ouro, varas de acácia. Foi assim que eu deixei, essa é minha ordem. Mas não carregaram. Deus não permitiu que a arca chegasse em Jerusalém de qualquer jeito. Fez com que a arca balançasse. E Uzá não deixou, não permitiu que caísse, pois Adão morreu na hora. Deus não permitiu que a presença dele, que a glória dele, carregada de qualquer jeito, chegasse aonde habitar, de qualquer forma. Não é desse jeito. E com este fato, fez Davi pensar, fez Davi entender. Agora Davi, no capítulo 15, prepara um lugar específico para a arca, prepara uma tenda. Davi agora vai chamar os levitas e diz: olha, fizemos errado, vocês não fizeram corretamente na primeira vez, vocês não fizeram, por isso que Deus feriu, por isso que Deus abriu essa lacuna. Então Davi agora enxergou que estava errado o modo que se conduzia a presença de Deus. Davi percebeu, foi preciso usar filho de Aminadab morrer, para que o povo reconhecesse que a condução das coisas de Deus estava errada. Precisou morrer, Deus precisou matar, para que o povo pudesse enxergar como se deveria conduzir. E os levitas estavam juntos, porque aqui no capítulo 15, Davi vai dizer, no versículo 12, ele preparou o povo, chamou os levitas e disse: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, sacrificai-vos, vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que eu lhe tenho preparado. Agora Davi preparou um lugar para a habitação da arca, é a tenda, que está aqui no capítulo 1, esse mesmo capítulo aqui, no versículo 1 do capítulo 15. E ele continua dizendo no versículo 13, do capítulo 15, de Crônicas, primeiras Crônicas: pois que, portanto, primeiro vós assim não fizeste. O Senhor fez roturar em nós, porque não buscamos segundo ordenanças, ou seja, segundo as ordens de Deus, segundo o que Deus nos ensinou. Então Davi chama e puxa a orelha dos levitas, dos sacerdotes, porque assim vocês não fizeram da primeira vez. Foi preciso isso acontecer. Eles permitiram que a presença de Deus caminhasse em cima de um carro de boi, mas Deus não deixou que chegasse no seu destino. No meio do caminho, precisou que morresse, mas ali próximo existia um homem por nome Obed-Edom. Obed quer dizer servo. Existia ali um servo do Deus Altíssimo, um levita que sabia tratar como devia as coisas de Deus. Não buscou nada, só obedeceu porque Davi levou até ele. E o sinal foi que depois de 3 meses, a sua casa, toda a sua casa, em tudo foi abençoada. As bênçãos de Deus, irmão, é desse jeito.
Glória a Deus. Então agora o anjo não tinha mais honra, porque diante do povo daquele tempo, a mulher para ter honra tem que ter filho, e filho homem principalmente. E agora ela é humilhada, foi disponível isso aqui hoje. Ela não queria um filho para te amar, para cuidar, ela queria um filho, deixa é claro, para restaurar a sua honra, porque ela não tinha. O seu esposo percebia que ela chorava, mas dizia: não sou eu, maior do que 10 filhos. Amava tanto ela, mas ela queria sua honra. Então ela faz um voto. Se você observar o voto que ela fez, ela pediu um filho, varão. Ela queria a glória completa, irmão. Ela não queria cuidar, ela queria só sua glória. Ela falou assim: se tu puder, eu devolvo para ti, ele vai servir a ti. É a mesma coisa de Obed depois, irmão. Só que aqui ela fez um voto, pediu um filho. Deus deu 6 para ela, irmão. Ela não queria mais do que um voto por um filho, só buscou esse. E disse que Samuel crescia. E o sacerdote ali falou com ela, você vai ver no capítulo 2. E diz que depois disso, ela teve 3 filhos homens e mais 2 mulheres. Ela buscou um, mas Deus, quando dá, Deus dá completo. Quando queria um, tu me oferecesse, me devolvesse, vou te dar mais 5 para tu cuidar, para tu saber o que é mãe. É assim que Deus faz. Coloca, entrega a Deus aquilo que é dele, oferece a ele, sacrifica a ele, esquece as coisas deste mundo, porque ele vai te honrar. Tiago diz, 4:3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque você pede para você, para o seu próprio consumo. O pastor leu ontem, João 15. Você pedir a Deus, se tiver que passar a vontade de Deus, pode pedir tudo que Ele vai te dar, mas é debaixo da vontade de Deus. Não confunda, irmão, os seus prazeres e os seus desejos com a vontade de Deus. Obed-Edom obedeceu, cumpriu com zelo a vontade do Senhor, cuidou das coisas de Deus e Deus abençoou. Ele estava debaixo da vontade de Deus e foi próspero. Não buscou prosperidade. O povo viu, a Bíblia escreve, e foi por sinal. Então Davi agora preparou um lugar e mandou buscar e trazer a arca corretamente como se deveria. Só que aqui era o tempo da lei, né? Aqui as coisas eram resolvidas na mesma hora. Então veio o verdadeiro Cordeiro, porque o Velho Testamento é sombra de tudo. Sombra você enxerga com perfeição, você vê mais ou menos, mas aí vem a revelação de Deus através do seu Filho, o verdadeiro Cordeiro que derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos remir de todo pecado. Aí agora vivemos pela graça. É um perigo no tempo que vivemos, porque muitos dizem que é cristão, que está com Cristo e vive de qualquer maneira, e isso vai ser tratado quando? No último dia. Eu falei outro dia aqui, isso está no meu coração. Foi assim no tempo de Noé. Se pregou 120 anos. Não houve nada. Deus não matou ninguém por causa da pregação, porque ninguém se converteu. Não houve nada. O tratamento de Deus foi no final, quando as portas se fechou. É o tempo que vivemos. Temos a palavra. Deus tem falado. Mas aí nos vive do jeito que quer. O tratamento com você vai ser agora. E lá, irmão, não tem mais jeito. Então faça as coisas para Deus com ordem, com decência, respeitando a vontade dele. Pense em Deus. Você está vivendo uma vida nesta terra, achando que está servindo a Deus, mas Deus não quer servo que não sirva a Ele. Servir é deixar Deus conduzir a sua vida. Como Paulo disse, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Muitos dizem que servem, que tem Jesus, que Jesus está com ele. É como no tempo de Noé, irmão. Fechou-se as portas. Aqui não. Aqui no Velho Testamento, Jesus já respondia na hora. O povo tinha medo. O povo descia, consumia. Deus matava. O povo temia, voltava da vida com Deus. Erramos.
e busca, vivem, diz que é servo do Senhor de qualquer jeito. E acha que vai para o céu. Não sou eu que vou julgar. O julgamento vai ser no final. Só que vai ser tarde demais, irmão. Quando a gente morrer, se Deus nos chamar hoje, será que vamos para o céu? Será que estamos servindo Ele conforme as Escrituras? Não te engana. Não te engana. O próprio Filho dele, o Cordeiro, aquele que deu o sangue, disse que só vai apresentar ao Pai aqueles que ouvem e cumprem as suas palavras. Só vai ser apresentado diante do Deus vivo aquele que ouve e que cumpre as suas palavras. Não se engane. Quer ser abençoado por Deus? Não busque bênção, faça um comédia redondo, só sirva a Deus. Não vai te contar nada. Entregue seu coração no caminho do Senhor, confia nele. Que nada vai sentir falta, porque Deus cuida de você. Agora, se nós pensarmos como pessoas do mundo, igual fizeram aqui os povos de Israel, pensaram como os filisteus, vamos fazer um carro porque a arca veio com um carro de boi. O povo, os filisteus não entendiam como deveria carregar a arca. Nem por isso Deus consumiu o povo. Os ímpios não tinham uma palavra, não conheciam a lei. O carro chegou no carro de boi. Mas não é desse jeito que você que conhece a palavra deve conduzir. Nós temos a palavra, nós temos o Evangelho. Nossa vida tem que ser diferente daqueles que vivem lá fora. Não devemos nos comparar. Assim como o povo de Israel fez, igual aos filisteus. Foi preciso que morresse. Só que no tempo de hoje, irmão, Deus só fala, Deus só mostra. Vai ser tratado lá naquele grande dia. E nós estamos aqui hoje, irmão, porque nós cremos nele e aguardamos dele o arrebatamento. Essa é a promessa que esperamos, essa é a nossa confiança. Então fique com essa palavra, procure obedecer a Deus, buscar servir a Ele segundo os seus estatutos, sirva a Ele segundo as suas escrituras, sirva a Ele segundo o seu querer, porque é deste jeito que Ele vai tratar. Não vai ter como, é deste jeito. Deus sabia que ninguém ia se converter, mas Noé pregou por 120 anos, justiça de Deus. Eu converti outro dia. Deus não interveio, irmão, deixou, prega, Noé, vai fazer na arca aí. Deus sabia que ninguém ia se converter, mas mandou pregar. No tempo de hoje, é a graça, é uma coisa boa, né? Essa liberdade que foi dada para a gente. Só que as pessoas confundem essa liberdade com libertinagem. Vivem de qualquer maneira, longe das Escrituras, e diz que vivem segundo as Escrituras. Não sei que escritura é essa, porque eu não encontro. Quanto mais eu leio, mais medo eu tenho. Quanto mais eu leio, mais medo eu tenho, irmão. Eu falo, meu Deus, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, não é. Nós vemos aqui diante da palavra, nós vemos os pais da igreja. Não foi fácil. Foi pago com sangue, sofrimento. E o povo hoje está de oba-oba. Sirva a Deus verdadeiramente, porque Ele vai te abençoar. Fique com essa palavra.